Foi obrigada a se casar com o guerreiro mais temido de todos os reinos, um homem cuja simples presença fazia exércitos inteiros tremerem e cujo nome era sussurrado nas aldeias como um aviso. Mas, certa noite, entre as sombras da fortaleza, ela descobriu um coração oculto que ele havia protegido como seu maior segredo, um coração que poderia mudar tudo. Fique até o final para conhecer toda a verdade, e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias impactantes que revelam o que ninguém ousa contar. Ano de 1724, Reino de Alborado, numa época em que as alianças eram seladas com sangue, promessas e correntes. A manhã estava envolta em uma névoa espessa que parecia querer ocultar o que estava prestes a acontecer. Mas nem a bruma, nem o silêncio podiam esconder os murmúrios que corriam pelos corredores do castelo. Isabela, com apenas 19 invernos vividos, caminhava entre dois guardas em direção à sala do trono. Seus passos eram lentos, não pelo peso do vestido bordado com fio de ouro, mas pelo peso invisível de um destino que outros haviam escolhido por ela. O tecido rangia a cada movimento, e em seu rosto se misturavam a dignidade forçada e um leve tremor no canto dos lábios. Todos sabiam que ela não se dirigia a uma celebração, mas sim a uma condenação. No fim da sala, esperando tudo e a todos, estava ele, Rodrigo de Cárdenas, o guerreiro mais temido do reino. Seu nome era suficiente para calar soldados bêbados e mães que ameaçavam seus filhos desobedientes. Usava sobre os ombros uma capa escura, manchada nas bordas com a poeira de antigas batalhas, e seu braço direito repousava sobre o punho de uma espada que parecia fazer parte do seu próprio corpo. Ele havia vencido guerras contra inimigos em dobro de número, sobrevivido a emboscadas que pareciam impossíveis, e seu olhar duro, quase de pedra, era o de alguém acostumado a mandar e ser obedecido sem réplica. Os cortesãos observavam a cena com uma mistura de curiosidade mórbida e respeito. A filha do duque e o carrasco de 1000 homens, sussurravam alguns. Outros se curvavam, como se temessem que até um comentário mal pronunciado pudesse lhes custar a língua. Para eles, aquilo era um espetáculo político, um pacto selado com um laço tão forte quanto o medo. Mas sob a sombra dessa armadura invisível, em algum canto que nenhum deles podia ver, Rodrigo guardava algo que não mostrava nem no campo de batalha nem nos salões do castelo. Esse coração, oculto como um tesouro proibido, não se revelava com espadas nem vitórias, mas em silêncios e gestos que pouquíssimos haviam vivido para contar. Enquanto o sacerdote começava as palavras do juramento, Isabela ergueu o olhar e o fitou diretamente nos olhos. Não encontrou apenas a dureza do guerreiro, viu um breve lampejo, como se naquele instante ele também estivesse preso numa batalha que não podia vencer. Esse cruzar de olhares foi rápido, mas suficiente para que algo invisível começasse a girar entre eles, uma tensão feita de medo, curiosidade e uma pergunta sem resposta. E no fundo do salão, atrás de um véu cor marfim, uma mulher observava com os olhos semicerrados. Era a rainha-mãe, Catarina, que não precisava de apresentações nem palavras para deixar claro que essa união não era sua bênção, mas sim sua jogada. O que nenhum dos presentes sabia era que, no final daquele dia, o destino de Isabela e Rodrigo estaria selado, não pelo juramento diante do altar, mas por um gesto inesperado que ele faria quando a corte menos esperasse. O banquete após a cerimônia não era uma celebração, mas um ritual onde cada gesto era calculado e cada palavra pesava como uma sentença. O grande salão do castelo de Alborado estava iluminado por dezenas de lâmpadas de óleo suspensas, cujas chamas projetavam sombras alongadas sobre os mosaicos que representavam vitórias militares, coroações e pactos de sangue. Os convidados falavam em voz baixa, com a atenção dividida entre as bandejas de prata repletas de carnes temperadas e o novo casal que ocupava o lugar central da mesa. Isabela mantinha o olhar fixo no prato, fingindo interesse pelo padrão das bordas douradas, enquanto sentia o peso de dezenas de olhos cravados em sua nuca. Não era apenas curiosidade, era a expectativa de ver como a jovem, criada entre sedas e livros, se comportaria ao lado de um homem que havia feito da guerra seu lar e da morte
sua ferramenta mais eficaz. Rodrigo, sentado ao seu lado, mal provava da comida. Sua atenção parecia vagar além dos muros, como se ainda pudesse ouvir os ecos de alguma batalha distante. Suas mãos, endurecidas por anos empunhando armas, repousavam sobre a mesa com a calma aparente de quem sabe que pode reagir antes que qualquer ameaça tome forma. À primeira vista, parecia ignorar por completo o desconforto de sua nova esposa, até que um detalhe imperceptível para os outros o fez virar o rosto em sua direção. Isabela tentou cortar um pedaço de carne dura demais e a faca escorregou, provocando um pequeno corte na base do dedo indicador. Não foi um ferimento grave, mas o sangue começou a atingir o tecido branco de seu lenço. Foi um instante, um gesto reflexo, mas Rodrigo, sem dizer palavra, afastou com suavidade sua taça de vinho, pegou o lenço manchado e o substituiu pelo seu, limpo e com um delicado bordado que não parecia combinar com a rudeza de sua pessoa. Mantenha a mão assim. A pressão vai estancar o sangue, murmurou, num tom tão baixo que apenas ela pôde ouvir. Não havia em sua voz ordens nem frieza. Havia um calor discreto, quase incômodo, como se ele não estivesse acostumado a deixar que essa parte de si viesse à tona. Isabela o olhou de soslaio, sem saber se interpretava aquele gesto como simples cortesia ou como uma fissura na armadura do guerreiro que todos temiam. O certo é que, naquele instante, a imagem que tinha dele se partiu levemente. Ele não era apenas o carrasco de 1000 homens. Era também um homem que podia notar o tremor de uma mão e reagir com cuidado, ainda que ninguém mais percebesse. A rainha mãe Catarina, de seu assento na extremidade da mesa, não perdeu nada. Seus olhos, afiados como lâminas, se estreitaram ao ver aquela pequena cena. Para ela, aquilo não era um ato inocente de ternura, mas o início de algo que poderia alterar planos cuidadosamente traçados. As conversas no salão continuaram como se nada tivesse acontecido, mas entre Isabela e Rodrigo, aquele lenço limpo tornou-se um objeto carregado de significado. Não era uma promessa, nem uma declaração, mas sim um sinal de que, talvez, a história que lhes haviam imposto não seria tão previsível quanto todos esperavam. Nessa noite, enquanto a corte se recolhia e as risadas forçadas se apagavam nos corredores, Isabela surpreendeu-se guardando aquele lenço sob a manga. Não sabia por que o fazia, apenas que por alguma razão não queria perdê-lo. E sem que nenhum dos dois soubesse, aquele pequeno pedaço de tecido seria testemunha de um destino que estava prestes a se entrelaçar de formas que nem a guerra nem a coroa poderiam controlar. Na tarde seguinte ao banquete, o céu de alvorado estava coberto por uma névoa suave que filtrava a luz do sol, banhando os jardins do castelo num tom dourado apagado. Não era um dia quente, mas o ar estava impregnado com o aroma das ervas medicinais que cresciam junto ao muro oriental. As fontes, com suas figuras de pedra cobertas de musgo, murmuravam uma água constante que parecia arrastar segredos. Isabela havia buscado refúgio ali, entre loureiros e buganvílias, longe dos olhares inquisitivos da corte. Podia caminhar sem sentir que cada passo era avaliado. Vestia um manto de lã azul, que cobria os ombros e mantinha as mãos ocultas, embora sob o tecido ainda carregasse o lenço bordado que Rodrigo lhe havia dado na noite anterior. Não conseguia explicar por que ainda pensava nele. Aquele gesto, tão mínimo, havia aberto uma fissura que agora não conseguia fechar. O rangido da brita interrompeu seu isolamento. Rodrigo avançava pelo caminho, sem a armadura que o transformava num muro vivo. Vestia uma simples túnica escura presa por um cinto de couro, e suas botas traziam a poeira das estradas, como se tivesse estado inspecionando os postos de guarda. Seus passos eram seguros, mas não ruidosos. Era um homem acostumado a mover-se tanto nos campos de batalha quanto nos corredores do poder. Não esperava encontrá-la aqui, disse ele, parando a poucos passos, com uma voz que soava mais como constatação do que como saudação. Isabela não respondeu de imediato. Sua educação lhe ditava que deveria baixar o olhar, mas algo em seu interior resistiu.
Também não esperava que viesse. Este jardim não é lugar para soldados, replicou, com suavidade, sem intenção de provocá-lo, mas com a certeza de que queria entendê-lo. Rodrigo avançou um pouco mais, até se colocar diante da fonte central, onde um velho loureiro estendia seus ramos, como se quisesse proteger-los das torres que se erguiam ao redor. Nem sempre fui soldado, disse. Como se essa única frase pudesse explicar anos de história. Depois, após uma pausa, tirou das mãos um fruto pequeno, um figo escuro que havia colhido da árvore junto ao muro. Minha mãe me ensinou que a doçura se encontra nas coisas mais simples, se a gente se der ao trabalho de procurá-las. O gesto foi simples, partir o figo ao meio e oferecer-lhe uma das partes. Mas havia algo de íntimo na maneira como o fez, como se aquele ato estivesse carregado de um significado que escapava ao protocolo. Isabela aceitou o fruto, sentindo o calor dos dedos dele roçar os seus por apenas um instante. O sabor, doce e profundo, contrastou com a frieza habitual do palácio. Enquanto comiam em silêncio, uma figura observava da galeria superior. Não era a rainha mãe Catarina desta vez, mas Dom Alonso, um dos conselheiros mais próximos da coroa. Seus olhos, sempre calculistas, captaram a cena como quem detecta uma fagulha num campo seco. Não disse nada, mas em sua mente começou a tecer o fio de um boato que poderia percorrer os corredores antes que o dia terminasse. Rodrigo quebrou o silêncio. Isabela, nem tudo o que ouves sobre mim é verdade, e nem tudo o que vês é o que parece. Ela o fitou, tentando decifrar se aquilo era um aviso ou um convite para conhecê-lo. Mas antes que pudesse responder, o toque distante dos sinos da torre anunciou a chegada de visitantes de um reino vizinho. Rodrigo se endireitou, o gesto de soldado voltando ao seu rosto. Preciso ir. Inclinou-se levemente. Cuide, para não confiar demais em quem sorri demais. Deixou-a ali, sob os loureiros, com o sabor do figo ainda na boca e a sensação de ter sido testemunha de uma faceta que poucos conheciam. Não sabia se isso a aproximava ou a afastava mais dele, mas sabia que, a partir daquele momento, seria impossível ignorá-lo. E enquanto o eco de seus passos se apagava no jardim, em algum canto do castelo, a primeira fibra de um boato começava a ser tecida, carregando consigo a semente do escândalo. Nos dias que se seguiram, o castelo de Alborado parecia o mesmo na aparência. As tochas se acendiam ao cair da tarde, as cozinhas liberavam o aroma de pão recém-assado e ensopados espessos, e o som das espadas se chocando no pátio de armas marcava o ritmo da rotina militar. No entanto, sob essa superfície ordenada, algo novo se movia, silencioso e persistente, como um rio subterrâneo. Os rumores. Tudo havia começado com o olhar calculista de Dom Alonso naquele dia nos jardins. Mas logo as palavras começaram a se multiplicar como sementes levadas pelo vento. Nas cozinhas, enquanto as criadas cortavam ervas ou descascavam raízes, ouviam-se frases interrompidas. Viste, com ele. Dizem que não tira os olhos dela. Nas salas de costura, as agulhas paravam por alguns segundos e as costureiras se inclinavam umas para as outras para murmurar em voz quase inaudível. Até mesmo no pátio de armas, entre soldados rudes e acostumados ao silêncio disciplinado, escapavam comentários disfarçados de piadas. Isabela, que no início não prestara atenção a esses ecos, logo começou a senti-los na pele como uma corrente fria. Sempre que cruzava um corredor, percebia como alguns olhares se apagavam assim que ela virava a cabeça, e outros, mais ousados, percorriam-na de cima a baixo com um interesse carregado de julgamento. Sabia que não tinha provas de que falavam dela e de Rodrigo, mas sabia mesmo assim. A atmosfera havia mudado. Rodrigo, por sua vez, parecia ignorar a maré crescente de comentários. Mas Isabela começou a notar nele uma tensão nova. Suas visitas aos jardins tornaram-se menos frequentes e mais breves, e quando a encontrava, sempre havia um rápido olhar ao redor antes de falar, como se medisse a distância entre eles e os ouvidos do castelo. O dia em que os rumores chegaram à sala de música,
Foi quando Isabela entendeu que aquilo já não era um simples murmúrio passageiro. Lady Jimena, esposa de um comerciante influente, interceptou-a à saída da sala com um sorriso tão polido quanto o cristal que adornava seu pescoço. Minha querida Isabela, disse, pousando uma mão suave mas firme em seu braço. Neste palácio as amizades são como as flores de inverno, frágeis e fáceis de murchar. Isabela sustentou o olhar, entendendo a mensagem velada. E, no entanto, algumas sobrevivem às geadas, respondeu, com uma calma que não sentia. Lady Jimena sorriu ainda mais, mas seus olhos não sorriram. Apenas lembre-se, há olhares que pesam mais que espadas. Nessa noite, enquanto as tochas iluminavam os corredores de pedra e o vento batia contra as janelas, Isabela retirou-se para seus aposentos com o coração agitado. Havia jurado manter-se distante, cumprir o dever que lhe fora imposto, mas agora sentia que cada gesto, cada palavra, cada instante em que Rodrigo se aproximava, transformava-se em mais uma peça de um tabuleiro que outros moviam nas sombras. E em alguma parte daquele mesmo castelo, Catarina, a rainha-mãe, recebia de Dom Alonso um relatório detalhado das últimas fofocas. Não fez comentários, mas seus lábios formaram uma linha tensa, enquanto acariciava lentamente o braço de sua cadeira. Em sua mente, já começava a planejar como transformar esses rumores em uma arma mais afiada que qualquer espada. A manhã amanheceu cinzenta sobre o reino de Alborado. O céu, encoberto como se pressentisse desgraças, cobria o castelo com uma luz opaca que apagava as cores dos tapetes, das cortinas e até o brilho das armaduras alinhadas no corredor principal. Isabela, sentada junto a uma mesa baixa em seus aposentos, passava a ponta dos dedos pela borda de uma xícara de chá frio. Não havia dormido bem. Os rumores, os olhares e as palavras de Lady Jimena haviam pesado sobre seu peito como uma pedra. Uma batida seca na porta tirou-a de seus pensamentos. Não era o toque firme e contido de uma criada do palácio, mas 3 batidas rápidas, quase urgentes. Quando abriu, encontrou uma figura que não esperava. Tia Remédios. Vestia um chale escuro que caía até quase tocar o chão, e seus cabelos, entrelaçados com fios prateados, escapavam de um coque apertado como se tivessem lutado para se soltar. Seus olhos, profundos e brilhantes, não perdiam tempo com cortesia. Fecha a porta, a menina disse em voz baixa, grave e seca. Aqui, as paredes têm mais ouvidos que uma praça em dia de mercado. Isabela obedeceu, sentindo um leve arrepio. Remédios não era mulher de visitas sem propósito. Quando aparecia, era porque trazia verdades que não podiam esperar. A anciã sentou-se sem pedir licença e cravou suas mãos ossudas nas de Isabela. Estás caminhando sobre um gelo muito fino, filha sussurrou. E a intensidade de seu olhar fazia com que as palavras pesassem mais que qualquer grito. E aqui, quando o gelo se rompe, ninguém se preocupa em resgatar quem cai. Isabela tentou desviar o olhar, mas não conseguiu. Não é como as pessoas pensam, murmurou, embora o tremor em sua voz traísse a segurança que queria aparentar. Remédios apertou um pouco mais suas mãos. Não importa o que seja. O que importa é o que querem acreditar. E agora mesmo, há olhos que procuram qualquer desculpa para ver-te cair, e mãos que já estão empurrando. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo martelar distante na ferraria e pelo murmúrio apagado do vento batendo nas janelas. Essa Catarina, continuou a anciã, deixando que o nome se arrastasse como veneno, não esquece, não perdoa e não descansa. Se achar que és uma ameaça para o filho dela ou para o poder dela, não apenas te afastará, vai se certificar de que desapareça sem deixar rastro. Isabela sentiu um nó apertar-lhe a garganta. Lembrou-se das vezes em que havia cruzado com a rainha-mãe nos corredores, aquele instante em que seus olhares se encontravam, e embora seus lábios formassem um sorriso cortês, seus olhos eram como uma lâmina que media cada centímetro de seu ser. Remédios inclinou-se um pouco mais, até que seu hálito quente e carregado de menta roçasse o ouvido da jovem. Se decides ficar, menina, que seja porque estás disposta a lutar com tudo, ou porque estás disposta a perder tudo. Isabela engoliu em seco,
Sentindo que aquelas palavras ficavam gravadas como ferro em brasa em seu peito, e embora não tenha dito em voz alta, soube que não estava pronta para nenhuma das duas coisas, mas que em breve não teria escolha. Naquela mesma noite, Catarina receberia uma carta selada com um símbolo em forma de rosa negra. Era um convite que não buscava a sua presença, mas sim a sua vingança. O amanhecer do segundo dia da primavera chegou com um céu que parecia pintado à mão. Tons rosados e alaranjados que se deslizavam lentamente sobre as torres de pedra do castelo de Alborado. No entanto, para Isabela, a luz não trazia promessa de calma, mas sim a certeza de que naquele dia não poderia se esconder dos olhares. Os sinos começaram a tocar antes que o sol terminasse de aparecer, chamando nobres, comerciantes e curiosos de cada canto do reino para assistir à cerimônia das rosas, uma tradição tão antiga quanto o próprio trono. Oficialmente, era uma celebração do florescer da vida e da renovação dos laços entre a coroa e o povo. Extraoficialmente, era um desfile de hierarquias, um mostruário onde cada gesto, cada inclinação de cabeça e cada sorriso falso eram registrados como peças de um tabuleiro político. Catarina, a rainha-mãe, estava no comando da organização naquele ano. Nada escapava ao seu controle. A disposição dos tapetes carmesim sobre o mármore, a colocação dos estandartes bordados a fio de ouro, a ordem em que cada convidado cruzaria o pátio central e, acima de tudo, o papel que Isabela desempenharia nessa coreografia. Quando entrou no salão onde as donzelas preparavam as damas para a cerimônia, Isabela se deparou com um vestido branco, tão puro que parecia brilhar sob a luz que entrava pelas janelas. A seda era fina, mas não ostentosa. Não tinha adornos de joias nem bordados. E, no entanto, cada dobra caía com uma perfeição calculada. Uma das donzelas lhe explicou que era uma honra usar aquele vestido na cerimônia. Mas Isabela sentiu que, mais do que uma honra, era uma armadilha. No branco, qualquer mancha seria visível. O pátio central do castelo havia se transformado em um jardim efêmero. Dezenas de rosas vermelhas pendiam de arcos dourados, formando túneis de perfume intenso que inebriavam e deixavam tonto. As fontes murmuravam sob o sol da manhã, e em cada varanda se aglomeravam damas que deixavam cair pétalas sobre a multidão reunida na praça. Rodrigo já estava lá, vestido com uma armadura cerimonial polida até refletir a luz como um espelho. Sua postura imponente, a cicatriz que lhe cruzava a sobrancelha e o modo como sua mão repousava sobre o punho da espada o tornavam inconfundível. E, no entanto, quando seus olhos encontraram os de Isabela entre a multidão de cores, houve uma mudança imperceptível. Seus ombros relaxaram levemente e em seus lábios surgiu algo que não era sorriso nem gesto militar, mas um reconhecimento silencioso. Mas Catarina observava do alto de uma varanda, coberta por um manto carmesim que a fazia parecer uma chama imóvel. Seus olhos, frios como água de poço, seguiam cada passo de Isabela com um interesse que não buscava admirá-la, mas avaliar. A cerimônia avançou com seu ritmo tradicional. Os músicos tocavam cordas e flautas. As crianças corriam com coroas de flores, e o momento mais esperado se aproximava. O derramar do primeiro cesto de pétalas sobre a fonte central, gesto que inaugurava oficialmente a temporada das rosas. Isabela, seguindo o protocolo, tomou o cesto entre as mãos. Pesava mais do que esperava, não apenas pelas flores frescas, mas pela tensão acumulada em suas costas. Avançou em direção à fonte, sentindo o calor do sol se misturar ao das miradas. Os degraus que levavam à borda estavam cobertos por tapetes, mas um deles brilhava ligeiramente sob a seda vermelha. Naquele instante, lembrou-se das palavras de tia Remédios. Sentiu um leve deslize sob os pés. Óleo, invisível e traiçoeiro, cuidadosamente colocado. O equilíbrio cedeu, e em uma fração de segundo, soube o que aconteceria. A queda, o riso contido dos cortesãos, o cesto tombando suas flores, em um espetáculo de humilhação pública. Mas antes que seu corpo tocasse o chão, uma mão firme a agarrou pelo braço. Rodrigo,
Rompendo o protocolo e atravessando a formação cerimonial, segurou-a com força e a levantou sem esforço. O silêncio caiu sobre o pátio como um pano pesado. Rodrigo não se afastou. Sustentando seu olhar diante dos olhos de centenas de testemunhas, tomou o cesto e o esvaziou ele mesmo sobre a fonte. As pétalas, vermelhas como sangue, flutuaram sobre a água clara enquanto os murmúrios cresciam. Não era um simples ato, era uma declaração. Da varanda, Catarina mantinha um sorriso frio, mas suas mãos, ocultas sob o manto, se fechavam com força. O que deveria ter sido sua vitória havia se transformado em um gesto que o povo interpretaria como proteção ou algo muito mais perigoso. Naquele dia, sem pronunciar palavra, Rodrigo havia colocado sua reputação e autoridade em jogo por uma mulher que todos acreditavam ser descartável. E esse gesto não ficaria sem consequências. A noite caiu sobre Alvorado com uma densidade que parecia absorver os sons. Nas ruas, os lampiões de óleo tremiam com um vento irregular que se infiltrava pelos becos como um sussurro maligno. Dentro do castelo, no entanto, a penumbra era mais calculada. Tochas acesas apenas em corredores estratégicos, deixando trechos inteiros imersos em uma escuridão que não convidava a ser explorada. Catarina permanecia em seus aposentos, sentada diante de uma mesa baixa coberta de mapas, selos e cartas. A luz de uma única lamparina de óleo iluminava seu rosto de um ângulo que projetava sombras profundas em suas maçãs do rosto e olhos, dando-lhe o aspecto de uma estátua talhada em mármore escuro. À sua frente, de pé, encontrava-se um homem alto, de ombros largos, vestido com couro preto, que absorvia a pouca luz presente. Seu rosto estava coberto por um capuz, e apenas a barba, espessa e escura, escapava por baixo. Não haverá testemunhas, disse o homem. Sua voz áspera como pedra contra pedra, e não deixarei sinais que levem até você. Catarina o observou em silêncio, estudando a segurança em seu tom. Não precisava saber seu nome. Conheciam-no nas fronteiras do reino como Ramiro, o silencioso, um homem que nunca falhava em sua missão e que preferia que seus trabalhos não fossem lembrados, mas apagados como se jamais tivessem acontecido. Não quero que ela morra rápido, respondeu Catarina, com uma frieza que nem mesmo o assassino parecia esperar. Quero que saiba que não há lugar seguro para ela, nem mesmo sob a proteção de um homem como Rodrigo. Ramiro assentiu, compreendendo a verdadeira missão. Não apenas matar, mas enviar uma mensagem. A algumas salas de distância, Isabela encontrava-se sozinha no pequeno quarto que lhe havia sido atribuído desde sua chegada. Era um espaço modesto, com uma cama estreita, uma mesa de madeira sem verniz e uma janela alta que dava para o pátio interno. O vestido branco que havia usado na cerimônia pendia de um cabide, e aos seus pés descansavam os sapatos, ainda com a lama do jardim. Estava cansada, mas o sono não vinha. As imagens do dia a queda que não aconteceu, a mão de Rodrigo segurando-a, o silêncio que se seguiu giravam em sua mente como folhas presas em um redemoinho. Lá fora, o som de passos lentos e controlados se aproximava. Não eram os dos guardas habituais, que batiam no chão com suas botas de ferro. Estes eram mais suaves, mais medidos, como os de alguém que não queria ser ouvido. Isabela se levantou, com um pressentimento cujo motivo não soube explicar, e aproximou-se da janela. O pátio estava vazio. A sensação de perigo cresceu em seu peito como um nó. No corredor, Ramiro avançava sem pressa. Conhecia bem o lugar. Havia se infiltrado dias antes para memorizar rotas e entradas. A adaga que levava à cintura fora projetada para matar rápido, mas naquela noite ele não a usaria com pressa. Queria que a vítima sentisse sua presença antes do golpe. Ao mesmo tempo, na sala de armas, Rodrigo revisava com um jovem capitão os planos para a guarda noturna. No entanto, algo em seu interior, um instinto cultivado em anos de batalhas e emboscadas, provocou-lhe um arrepio repentino. Interrompeu a conversa no meio da frase. Levantou-se e, sem dar explicações, pegou uma lamparina e saiu com passo firme em direção aos aposentos de Isabela.
Isabela ouviu o leve rangido da porta se abrindo. Não teve tempo de se virar antes de sentir uma corrente de ar frio que se infiltrou no quarto. A silhueta de Ramiro apareceu no batente, uma sombra alta que bloqueava a luz do corredor. Em sua mão, o brilho metálico da adaga captou um reflexo fugaz da luz externa. "Quem é você?" perguntou ela, recuando instintivamente até bater contra a mesa. Não houve resposta. Ramiro deu um passo para dentro, fechando a porta com um movimento lento, quase cerimonial. O silêncio era tão espesso que se podia ouvir o coração acelerado de Isabela. O assassino levantou a adaga e a tensão no quarto tornou-se insuportável. Naquele instante, a porta se abriu com um estrondo que rompeu a calma mortal. Rodrigo irrompeu, com a espada já desembainhada e o rosto marcado por uma determinação feroz. A luz da sua lamparina iluminou o fio da adaga e o rosto sombrio de Ramiro. "Afaste-se dela", ordenou, com uma voz que não admitia réplica. Ramiro não respondeu. Em vez disso, adotou uma postura defensiva, calculando a distância e o tempo que levaria para neutralizar Rodrigo. Mas o guerreiro mais temido do reino não permitiria que aquela ameaça desse um único passo a mais. O primeiro choque de aço encheu o quarto com um som seco, como um trovão contido. A adaga de Ramiro era rápida, mas a espada de Rodrigo, embora mais pesada, era guiada pela força e precisão de anos de combate. Os movimentos eram tão próximos que cada golpe lançava pequenas faíscas que morriam antes de tocar o chão. Isabela, encurralada contra a parede, mal conseguia respirar. Suas mãos tremiam, mas seus olhos seguiam cada movimento de Rodrigo, sentindo que aquele momento definia algo maior do que a sua própria sobrevivência. Estava testemunhando a escolha de um homem que arriscava a vida por ela, ciente do preço político e pessoal que isso traria. A luta avançou até a porta, e num giro rápido, Ramiro derrubou a lamparina de Rodrigo. A chama caiu sobre o piso de madeira, começando a se espalhar lentamente. Aproveitando a confusão, o assassino lançou-se em direção à janela, quebrando a moldura com um chute e desaparecendo na noite antes que Rodrigo pudesse alcançá-lo. O cheiro de fumaça começou a encher o quarto. Rodrigo segurou o braço de Isabela, não com brusquidão, mas com urgência, e a guiou para fora antes que as chamas se espalhassem. No corredor, ela se virou para ele, os lábios tremendo como se quisesse falar, mas o único som que saiu foi um sussurro quase inaudível. "Obrigada." Rodrigo não respondeu. Seus olhos, escuros e tensos, estavam fixos na sombra do corredor por onde Ramiro havia escapado. Ele sabia que aquilo não era um ataque isolado, era o primeiro golpe de uma guerra que já havia começado. A madrugada cobria Alvorado com um silêncio estranho, o tipo de calma que precede as tormentas mais violentas. As tochas do pátio central ainda ardiam, embora o óleo se consumisse lentamente, e suas chamas projetavam sombras alongadas sobre os muros, deformando as figuras dos guardas como se fossem espectros em vigília. O ar era frio, carregado com o cheiro de fumaça do pequeno incêndio que Rodrigo havia apagado nos aposentos de Isabela. Ela estava sentada num banco de pedra, envolta por uma capa escura que ele mesmo colocara sobre seus ombros. Suas mãos ainda tremiam, mas não pelo frio. Era aquele tipo de tremor que permanece depois de sentir o fio da morte tão perto que ainda se pode ouvir o eco de seus passos se afastando. Rodrigo permanecia de pé, alguns passos à frente, com a espada ainda pendurada no cinto, mas com os nós dos dedos brancos de tanto apertar o punho. Ele não desviava o olhar do portão oriental do castelo, a mesma direção por onde, tinha certeza, Ramiro havia escapado. Era um soldado acostumado a lutar contra exércitos inteiros. Mas naquela noite compreendia que o inimigo mais perigoso nem sempre vestia armadura ou entrava pela porta principal. "Por quê?" A voz de Isabela rompeu o silêncio, trêmula, mas firme na necessidade de resposta. "Por que arriscaria tanto por mim?" Rodrigo girou lentamente a cabeça na direção dela. A luz da tocha mais próxima iluminava apenas metade do seu rosto, deixando a outra metade mergulhada em sombra, como se suas palavras fossem sair de um lugar onde luz e escuridão conviviam numa trégua frágil. "Porque você não é um peão", disse finalmente, num tom baixo,
mas tão carregado de certeza que parecia gravar-se no ar. E por que não vou permitir que ninguém a use para me ferir? Essa última frase não era uma confissão de fraqueza. Era uma declaração de guerra. E na linguagem do reino, todos sabiam o que significava um homem como Rodrigo colocar alguém sob sua proteção. Não era uma promessa leve, mas um vínculo público, quase sagrado, que obrigava qualquer um, inclusive a própria Catalina, a medir muito bem seus movimentos antes de tocar na pessoa protegida. O amanhecer começou a atingir o horizonte de um cinza pálido. O som das trombetas da troca da guarda se misturou ao canto dos primeiros pássaros, como se a rotina do castelo tentasse ocultar, sob sua capa de normalidade, o fato de que naquela noite o equilíbrio de poder havia mudado. Rodrigo tomou uma decisão naquele instante, sem consultar ninguém, sem buscar conselho. Caminhou até a sala do conselho privado. Um aposento circular com paredes cobertas por tapeçarias que narravam as batalhas mais gloriosas do reino. Lá, diante dos capitães, ministros e da própria Catalina, que havia chegado cedo, com o vestido preto que reservava para as reuniões mais tensas, parou no centro e falou com uma voz que não precisou se elevar para se impor. A partir de hoje, anunciou, olhando diretamente para a rainha ficarás, Isabela de Cárdenas ficará sob minha proteção pessoal. Quem a tocar, quem a ameaçar ou tentar usá-la para seus próprios fins, enfrentará a mim como se tivesse me ferido em carne viva. O murmúrio foi imediato, como uma maré que crescia entre os presentes. Alguns trocavam olhares de surpresa, outros, de alarme. Catalina, no entanto, não sorriu nem franziu o senho. Seu rosto permaneceu imóvel, mas seus olhos escuros e afiados cravaram-se em Rodrigo com uma intensidade que revelava 1000 pensamentos cruzando sua mente, todos perigosos. Que declaração tão nobre, disse, deixando que a ironia se infiltrasse em cada palavra. Espero que entenda, meu senhor, que as palavras pronunciadas aqui não apenas são ouvidas, mas também lembradas. Rodrigo sustentou o olhar sem pestanejar. Espero que sim, respondeu, porque eu não pretendo esquecê-las. O ambiente na sala tornou-se mais denso, como se o próprio ar aguardasse que um dos dois desse o próximo passo. Catalina rompeu o contato visual, virando-se para os ministros como se já tivesse arquivado o assunto, mas Rodrigo sabia que não era assim. Catalina nunca esquecia, e muito menos perdoava uma afronta pública. Isabela, que havia sido escoltada discretamente até o salão para ouvir a declaração, sentiu que o chão sob seus pés era menos sólido do que parecia. Não compreendia todos os códigos e consequências daquele gesto, mas sabia que Rodrigo acabara de se marcar como inimigo direto de alguém que movia os fios mais finos do reino. Rodrigo não disse em voz alta, mas sabia. Aquele passo havia selado um destino. Já não havia volta. Não podiam voltar a ser desconhecidos. Não podiam fingir que o que havia entre eles era apenas um acordo forçado pelas circunstâncias. Agora, estavam unidos não por um contrato, mas por uma linha de fogo que separava os que estariam com eles dos que estariam contra eles. E, em algum lugar da cidade, longe das muralhas do castelo, Ramiro afiava novamente sua adaga, recordando cada palavra da rainha e aguardando a ordem que lhe permitiria completar a tarefa que fracassara na noite anterior. A noite caiu sobre o reino de Alborado com um peso estranho, como se o próprio céu tivesse decidido comprimir o ar até torná-lo quase irrespirável. As tochas do pátio tremeluziam, como se estivessem conscientes de que algo iria romper o equilíbrio do castelo antes do amanhecer. Nas cozinhas, os fornos haviam sido apagados horas antes, mas ainda se sentia nas paredes o calor das chamas extintas, uma sensação enganosa que só acentuava o frio que se infiltrava desde o coração das muralhas. Isabela estava em seus aposentos, mas não dormia. Permanecia sentada à beira da cama, vestindo uma túnica simples, que não correspondia ao seu posto de esposa do guerreiro do reino. Não tinha joias, nem adornos, nem sapatos. Passara as últimas horas contemplando o pequeno cofre de madeira que repousava sobre a mesa. Dentro, envolto em um pano de linho, guardava algo que não mostrara a ninguém desde sua chegada. Um pingente em forma de lágrima, de um azul profundo,
com uma fissura no centro. Um símbolo de sua vida antes de Rodrigo, antes da jaula dourada, antes de que a guerra e a política a reduzissem a uma peça em um tabuleiro alheio. Seus pensamentos não eram confusos, eram afiados. Aquela clareza que só chega quando a mente aceita um sacrifício como inevitável. Havia visto o olhar de Catalina na sala do conselho. Havia sentido o fio invisível de suas ameaças disfarçadas de cortesia. E compreendia que, enquanto permanecesse no castelo, Rodrigo não teria um momento de trégua. Cada gesto, cada palavra, cada batalha política estaria contaminada por sua presença. Ela seria a fissura pela qual a rainha buscaria quebrá-lo. Decidiu partir, não como uma fuga covarde, mas como uma retirada tática. O amor que começava a nascer entre eles, aquele que nenhum dos dois ousava nomear, não era suficiente para protegê-lo da máquina implacável que Catalina controlava. Somente o vazio deixado por sua ausência poderia fechar a porta que ela havia aberto involuntariamente. Levantou-se e pegou o pingente, colocando-o sobre o peito, sentindo o frio do metal contra a pele. Suas mãos tremeram, não de medo, mas pela força necessária para não voltar atrás. Abriu a porta de seus aposentos sem acender nenhuma lamparina, e o corredor escuro a recebeu com o silêncio dos passagens que apenas os servos conheciam. Sabia exatamente qual rota seguir. As escadas em espiral que desciam até a antiga Torre Sul, um lugar quase esquecido desde que as novas fortificações foram construídas décadas atrás. Enquanto ela descia, em outro ponto do castelo, Rodrigo terminava de dar ordens a seus homens para reforçar a guarda nos acessos. Não podia explicar por quê, mas tinha a sensação de que algo estava fora do lugar. Não era um alarme concreto, mas aquele instinto de guerreiro que detecta quando o campo de batalha se inclina para um perigo invisível. Senhor, disse um de seus capitães. Interrompendo seus pensamentos, a rainha Catalina solicitou uma audiência privada amanhã, ao amanhecer. Rodrigo assentiu, mas seu olhar se endureceu. Catalina nunca solicitava audiências privadas. Ela as impunha. Aquilo não era um convite, era uma armadilha. Na Torre Sul, Isabela alcançou a porta de madeira reforçada que dava para as antigas cavalariças. Os cavalos de guerra estavam mais adiante, na área principal. Mas ali havia duas éguas jovens, usadas pelos moços para pequenos recados. Não precisava de velocidade para escapar do reino. Apenas o suficiente para se afastar antes que ele despertasse. Colocou a mão sobre o trinco quando uma voz profunda e tensa soou atrás dela. Isabela. Virou-se. Rodrigo estava ali, a poucos passos, sua silhueta recortada contra a penumbra, com a capa de couro ainda sobre os ombros e o cabelo desalinhado, como se tivesse corrido para alcançá-la. Não perguntou como ele a havia encontrado. Sabia que ele sempre encontrava aquilo que decidia buscar. Você não pode continuar aqui, disse ela, com um fio de voz que mal conseguiu controlar, não enquanto eu for a razão pela qual Catalina quer destruí-lo. Ele deu um passo em sua direção, e em seu olhar havia uma mistura de fúria, medo e algo mais. Algo que ela não ousava identificar. Não me importa o que ela queira, respondeu, com um tom baixo, mas tão intenso que parecia uma promessa jurada com sangue. Não me importa o que o reino pense. O único que me importa é que você não desapareça da minha vida como se nunca tivesse estado nela. O coração de Isabela bateu forte, não pela declaração, mas pela certeza de que, se ficasse, a guerra logo incendiaria dentro das muralhas. E a guerra interna era mais cruel que qualquer batalha travada em campo aberto. Rodrigo avançou mais um passo, mas ela já havia tomado sua decisão. Sinto muito, murmurou. E antes que ele pudesse reagir, abriu a porta, deixando que a brisa fria da noite inundasse o espaço. Montou na égua com a agilidade de quem está acostumada a fugir e, sem olhar para trás, desapareceu na escuridão do caminho que levava à floresta do leste. Rodrigo permaneceu imóvel, ouvindo o som dos cascos se afastando, como se cada batida contra a terra marcasse uma contagem regressiva para algo que não queria enfrentar. Quando finalmente se moveu, não foi para chamar os guardas. Não queria que a trouxessem de volta à força.
Não. Ele mesmo iria atrás dela. O amanhecer do dia seguinte surgiu sobre o reino de Alborado com um céu pesado, coberto de nuvens que pareciam arrastar sobre si o peso de uma tempestade anunciada. Os corvos voavam baixo, um mau presságio para os camponeses. Mas Rodrigo não buscava sinais no céu. Seus olhos estavam fixos na terra, nas pegadas frescas que se aprofundavam em direção à floresta do leste. Havia saído antes que o primeiro sino da torre chamasse a guarda para a troca de turno. Não levava a armadura completa, apenas seu gibão de couro, a espada ao lado e um manto escuro que lhe permitia fundir-se com a penumbra matinal. O ar frio mordia suas faces, e cada inalação se misturava com o cheiro terroso do orvalho sobre as folhas. A égua que montava avançava com um trote constante, seguindo o rastro de cascos que se afundavam levemente no barro úmido. Rodrigo não precisava ser um rastreador experiente para saber que Isabela havia cavalgado sem descanso durante horas. O padrão das pegadas revelava alguém que não parara nem para beber água. Essa determinação, pensou, era parte do que a tornava impossível de esquecer. A floresta do leste não era um lugar acolhedor. As árvores altas e retorcidas bloqueavam grande parte da luz, e seus galhos se entrelaçavam como braços ossudos que tentavam prender quem se aventurava por ali. Ali, o silêncio não era paz. Era um eco inquietante, quebrado apenas pelo estalar ocasional de um galho ou pelo bater repentino de asas invisíveis. Rodrigo seguiu o rastro até encontrar algo que fez seu maxilar se contrair. O pingente azul de Isabela, pendurado num galho baixo, preso como se ela o tivesse perdido ao passar. Parou o cavalo e o pegou com as mãos, o frio do metal, a fissura no centro, e então uma lembrança remota começou a surgir, como um sussurro vindo de um passado que ele havia enterrado. Anos atrás, antes de a guerra transformá-lo no guerreiro do reino, fora um jovem soldado, recém-formado, enviado a uma missão desesperada na fronteira norte. Durante uma emboscada, uma figura desconhecida o havia encontrado ferido e o escondido numa caverna até que o perigo passasse. Aquela pessoa nunca lhe disse o nome, mas ele se lembrava perfeitamente do brilho azul pendurado em seu pescoço. Rodrigo fechou os olhos por um instante. Não podia ser coincidência. Isabela era ela, a mesma que, sem saber, lhe havia dado a oportunidade de viver, e com isso, de tornar-se quem era agora. A revelação o atingiu com mais força que qualquer espada inimiga. Tudo se encaixava. A maneira como ela parecia compreendê-lo sem palavras, a calma com que enfrentava seu temperamento tempestuoso, a estranha sensação de familiaridade desde o primeiro encontro. Apertou o pingente na mão e esporeou a égua com renovada urgência. Já não era apenas uma questão de trazê-la de volta para protegê-la de Catalina. Não. Era algo mais profundo, mais pessoal. Ele lhe devia a vida, e não pretendia deixá-la desaparecer entre as sombras de uma floresta ou nas garras de um destino imposto pelo medo. A chuva começou a cair, primeiro como um sussurro sobre as folhas, depois como um tamborilar constante que transformava o solo em lama e o ar numa névoa espessa. Rodrigo seguiu o rastro até uma área onde a floresta se abria para um clareira junto ao rio. Lá, finalmente, a viu. Isabela estava de pé junto à água, com a túnica encharcada e o cabelo grudado no rosto. Segurava as rédeas da égua, mas não tentava montá-la. Parecia presa entre o impulso de seguir e a tentação de ceder a um cansaço que não era apenas físico. Isabela chamou ele, sua voz grave atravessando o murmúrio do rio e a cortina de chuva. Ela se virou surpresa, mas não deu um passo em sua direção. A distância entre eles era mais do que física. Você não devia ter vindo, disse, e suas palavras se perderam um pouco entre a água e o vento. Tudo será pior se eu voltar. Rodrigo desmontou sem desviar o olhar dela. Avançou devagar, como se cada passo pudesse quebrar um equilíbrio frágil. Você me salvou uma vez, lembra? Perguntou. E o tremor em sua voz não era de frio. Anos atrás, na fronteira norte, um jovem soldado sangrando numa caverna, um pingente azul, o mesmo que você usava até ontem. Os olhos de Isabela se arregalaram, e por um instante,
O ar entre eles pareceu carregar-se de eletricidade. Não respondeu de imediato. A surpresa lhe roubou a voz. Achei que você não lembraria, sussurrou, finalmente. Eu esqueci. Até tê-lo de novo nas mãos, disse ele, levantando o pingente. E então soube que não podia deixar você partir. Não desta vez. A chuva se intensificou, batendo em seus rostos como se o céu quisesse arrancar qualquer máscara que ainda usassem. Isabela baixou o olhar, lutando contra algo que ele não podia ver, mas que intuía. O medo de ficar. O medo de acreditar que talvez um guerreiro temido pudesse ter um coração que ninguém conhecia e que esse coração pudesse ser dela. Rodrigo deu um último passo e ficou diante dela. Não a tocou, mas a proximidade falava por si só. Volta comigo, disse. E não foi uma ordem, mas um pedido. Ela fechou os olhos, respirou fundo e, sem dizer palavra, colocou a mão sobre a dele, aquela que segurava o pingente. O retorno ao castelo não foi rápido. Rodrigo e Isabela cavalgaram sob a chuva até que as muralhas cinzentas de Alborado se erguessem diante deles, desfocadas pela neblina. O som dos cascos sobre o calçamento ecoava no ar úmido como um anúncio inevitável do que estava prestes a acontecer. Lá dentro, as tochas acesas lançavam sombras longas sobre as paredes, e os corredores pareciam mais estreitos, como se o próprio castelo tentasse pressionar aqueles que o atravessavam. Os guardas, ao vê-los entrar encharcados e juntos, trocaram olhares carregados de perguntas, mas nenhum se atreveu a detê-los. O grande salão do conselho já estava cheio. Era um dia importante. Catalina havia convocado todos os ministros, nobres influentes e emissários estrangeiros com o pretexto de deliberar sobre a estabilidade do reino. Na realidade, era o palco que ela havia preparado para destruir, de uma vez por todas, qualquer vínculo entre Rodrigo e Isabela. Quando Rodrigo abriu as portas, o murmúrio cessou como se alguém tivesse afogado o ar. Ele entrou primeiro, ereto, com a capa ainda pingando água sobre o mármore. Isabela o seguia, o vestido colado ao corpo, o cabelo úmido caindo sobre os ombros. A imagem dos dois era um contraste brutal com a pompa e o ouro do salão. E, no entanto, atraía todos os olhares. Catalina, sentada em seu trono secundário ao lado do trono do rei, entrelaçou as mãos com fingida calma. Seus lábios formaram um sorriso fino, mas seus olhos estavam afiados como lâminas. Vejo que decidiste trazer tua desonra para o coração do reino, disse, elevando a voz o suficiente para que todos ouvissem. Rodrigo não respondeu de imediato. Caminhou até o centro do salão, voltou-se para os presentes e deixou que o silêncio trabalhasse a seu favor. As gotas que caíam de sua capa formavam pequenas poças escuras aos seus pés. Hoje não vim para me justificar, começou. A voz grave ecoando contra os mosaicos, vim para dizer a verdade que todos conhecem, mas que ninguém ousa pronunciar. As cabeças se inclinaram levemente para a frente. O salão inteiro se tensionou. Isabela continuou, estendendo a mão para ela. Não é minha desonra. É minha salvação. Foi ela quem me salvou a vida anos atrás, quando eu não passava de um soldado esquecido na fronteira. E, desde então, sem saber, tem sido a lembrança que me impediu de me tornar o monstro que todos temiam que eu fosse. Um murmúrio cresceu entre os presentes, misturando incredulidade e desconcerto. Catalina inclinou-se para a frente, a voz destilando veneno. E esperas que acreditemos que uma escrava, uma desconhecida, tem mais valor que o dever de um príncipe? Rodrigo não desviou o olhar dela. Não espero, eu sei. E se proteger, lá é trair um dever que só serve para manter o medo e a injustiça? Então sim, sou culpado. Com um gesto firme, desembainhou a espada. Não para erguê-la, mas para deixá-la cair ao chão. O som metálico retumbou no salão como um trovão contido. Renuncio ao título de herdeiro, declarou. E usarei o que tenho, o que sou, para mudar este reino, mesmo que seja de fora destas muralhas. O impacto foi imediato. Alguns ministros se levantaram, não para aplaudir, mas para trocar olhares de espanto e, em alguns casos, aprovação. Um dos mais veteranos, com voz cansada mas firme, falou. Talvez
tenha chegado a hora de ouvir o que sempre calamos. Catalina levantou-se, mas já sem o controle de antes. Sua voz se elevou, mas nela havia uma nota de desespero quase imperceptível. Isto é um insulto à coroa. Um homem que rejeita seu dever não merece um lugar aqui. Rodrigo deu um passo em direção a Isabela e, diante do olhar de todos, tomou sua mão. Ergueu-a para que todos a vissem. Não rejeito meu dever. Eu o redefino. E começa com isto. Eu te escolho. Aqui, diante de todos, sem medo e sem me esconder. Isabela, que havia permanecido em silêncio o tempo todo, apertou a mão dele e o olhou nos olhos. Sua voz, quando falou, não era um sussurro, mas um rio rompendo uma represa. E eu te escolho. Não por seres príncipe, nem guerreiro, mas por seres o homem que teve a coragem de olhar além do que os outros veem. O beijo que compartilharam naquele instante não foi longo nem ostentoso, mas teve a força de uma declaração impossível de reverter. Os murmúrios transformaram-se numa onda de emoções que percorreu o salão, derrubando muros invisíveis que haviam contido a verdade durante anos. Catalina, derrotada não pela força, mas pela perda de seu controle sobre olhares e palavras, virou-se sem mais e abandonou o salão. O arrastar de seu vestido sobre o mármore soou como o eco final de um reinado de medo que começava a ruir. Nos meses seguintes, Rodrigo e Isabela, sem trono mas com autoridade moral, impulsionaram mudanças que poucos acreditaram possíveis. A libertação gradual dos escravos, a criação de escolas para filhos de camponeses e a instauração de um conselho onde as decisões não fossem privilégio de poucos. O reino de Alborado, marcado por séculos de ferro e silêncio, começou a aprender o peso e a força da palavra. Anos depois, o povo os recordava como a espada que escolheu proteger e a voz suave que quebrou o silêncio. Quando ambos morreram, já idosos, foram enterrados juntos, sob o mesmo arco de pedra onde se erguia uma estátua. Um guerreiro com a espada embainhada e uma mulher de cabeça erguida, olhando para um horizonte aberto. O vento, ao passar por aquela praça, parecia sempre carregar um sussurro que misturava amor e desafio, lembrando a todos que, às vezes, o que mais se teme não é a força, mas o coração que ousa mostrar lá. Se esta história chegou ao mais profundo do seu coração, deixe o seu gostei. Escreva nos comentários a palavra renascimento para sabermos que esteve conosco até o fim. Compartilhe com alguém que acredite na força dos novos começos e inscreva-se no canal para mais histórias que inspiram, comovem e curam a alma.